Olá, povo de Deus! Vamos conversar hoje sobre uma dor silenciosa que afeta muitas de nós? Sabe, talvez você se percebe correndo o tempo inteiro, fazendo várias coisas para as várias pessoas, segura também a ponta da casa, da família, da fé, mas no fim do dia, quando deita a cabeça lá no travesseiro, você sente um desconforto, uma solidão, um vazio, e isso até é difícil de explicar. Mas essa solidão não é falta de pessoas. Eu quero te falar que, acima de tudo, é falta de conexão com você mesma. Sim. E nesse vídeo narrado de hoje, nós vamos partir da história lá da Madame C.J. Walker. Vamos entrar nesse lugar aí de mulheres fortes, mas que vivem pontinhos, vamos ver daqui a pouco, e como isso pode estar conectado com a nossa identidade, com o nosso valor e até a maneira de nós nos protegermos da dor. Então, se isso tem um pouco a ver com você, continua aqui e vamos conversar profundamente sobre isso. E vamos para isso dividir em alguns tópicos. Lembrando que nós estamos refletindo sobre o filme A História da Madame C.J. Walker, que é uma minissérie de 4 episódios. Já teve o primeiro vídeo e nós estamos no segundo vídeo narrado. E agora nós vamos falar um pouco da dor da exclusão, que o ciclo se repete. Eu já toquei um pouco disso lá no vídeo 1. E agora, se vocês perceberem lá no início da jornada da Madame, ela é rejeitada por Ed Morrow, que é considerada... Por que ela é rejeitada? Porque ela é considerada pouco atraente, pouco apresentável, para representar a marca de Ed. Mas o que depois a Madame faz? Ela também, de certa forma, rejeita o seu marido. Ela repele ele do ciclo emocional. Todo momento ela diz assim: a minha empresa. O marido dela fala a nossa empresa. E ela sempre corrige e sempre na frente das outras pessoas: minha empresa. Então vocês percebem que ela também estava excluindo o esposo. Então a ferida da exclusão a levou também a excluir. Então, amados, acho que vocês já ouviram dizer que quem está ferido também fere. Então, se a gente não trata as nossas feridas, a gente acaba ferindo outras pessoas para nos autoproteger. E talvez você até já tenha feito isso sem perceber, porque a gente busca se proteger tanto que acaba afastando quem só quer estar perto de nós. E existem várias formas da gente usar a autoproteção. Começa a perceber um pouco se alguns ciclos na sua vida se repetem e como você também ou afasta ou se aproxima disso, tá? Outra coisa também, que hoje nós vamos falar um pouco mais do relacionamento da Madame com seu esposo. Então, a gente percebe também o seu esposo que ele tem uma sabotagem sutil com boas intenções. Era a forma também dele usar de autoproteção. Então, ele começa ali com a Madame como parceiro, mas aos poucos ele vai se sentindo deslocado. E ali, em um momento marcante, ele sugere o quê? Na propaganda dos produtos da Madame, tirar ela da empresa, tirar ela assim como o cartaz da empresa. Aí ele coloca uma mulher mais jovem, esbelta, de cor negra mais clara, que era totalmente diferente da sua esposa. Então isso, e ele falava, não, isso é só marketing. Mas o que trazia dentro dele? Trazia também que a aparência da Madame não correspondia, que o marketing não ia dar certo envolvendo a aparência dela. Então veja, era uma forma um tanto sutil dele mostrar ali o marketing e tudo, mas ele estava tendo ali também uma rejeição de forma sutil. Então, por trás muitas vezes de mensagens que parecem agradáveis, existem mensagens de exclusão. Olha ele também excluindo ela da representatividade da marca.
Então, ele se sentiu excluído, também ele está excluindo. Então, vocês percebem que existem caminhos equivocados que vão se repetindo, que são padrões que vão se perpetuando. Se nós não tivermos uma consciência e trabalharmos para romper esses padrões, isso vai passar para os nossos filhos, para os nossos netos e vai embora. Então, nós temos que começar a pensar qual legado nós estamos deixando. Mas você pode responder assim: ai, Kátia, puxa, mas meus filhos já são grandes, eu percebo que tanta coisa poderia ser melhor. Eu me considero assim. Meus filhos já estão adultos, eu percebo que eu poderia ter feito algumas coisas bem melhor, mas eu dei o meu melhor com o que eu tinha naquele momento. E nenhuma culpa há para aqueles que estão em Cristo Jesus e procuraram fazer o correto. Porém, isso não me exime de hoje eu ir buscar o autoconhecimento, ir buscar quebrar esses padrões equivocados e arrastá-los pelo exemplo. Porque hoje, depois que eles são adultos, dificilmente eles vão dar tanto ouvido quando é criança. Mas eles podem ver o exemplo. Então, nunca é tarde, amado. Nem que nós tivermos um dia de vida, nunca é tarde para nós corrigirmos os caminhos equivocados em amor, na presença do Senhor e sermos um exemplo e um legado. Tá? Então, muitas vezes também eu quero tocar novamente o que é uma sabotagem sutil com boas intenções. Porque muitas vezes a gente tem muitas boas intenções, mas existe uma sabotagem ali. Então, muitas vezes alguém querendo ajudar, mas na verdade ela quer diminuir aquele impacto, quer esvaziar a autoridade e ela tenta manter o controle com um tom de cuidado. Esse era o marido da Madame Walker. Por quê? Ele, ao mesmo tempo lá fazendo a propaganda, ele queria diminuir o impacto da representatividade dela, tirando um pouco a autoridade dela e tentando manter ele ali naquele controle, mas aquele controle cuidadoso, sabe? Então, ali faltou realmente cura nos dois, né? Então, veja, ele tinha boas intenções aparentes. Então, ele falava assim para ela: amor, não vá nessa reunião, você está exausta. Mas lá no íntimo, primeiro, ele se sentia incomodado porque as reuniões iam só homem. E ela ali adentrava e é como se tirasse a autoridade dele como homem. Então, ao mesmo tempo, ele se sentia incomodado e ele queria o que? Não se sentir incomodado. E ele queria também isolar os espaços de decisão dela. Porque aqueles espaços que ela queria ir de reunião seriam espaços de decisão. Aí outra coisa que ele falava assim para ela: olha, deixa isso comigo. Estava o quê? Tirando a autonomia dela. Aí ele também falava assim: você está mudando muito. Então, quando ela faz, para dar a sensação no outro de ele se sentir culpado por estar crescendo. Amados e amadas, essa relação aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas narcisistas, elas começam a agradar bastante, mas depois elas vão querendo por formas que elas estão assim, cuidando, elas estão controlando. E o narcisista ele acaba controlando porque ele é uma pessoa extremamente inseguro emocionalmente. Tá? A princípio, ele não faz isso por maldade, mas ele faz isso para se autoproteger. Lembra das estratégias de autoproteção? O narcisismo também é uma estratégia de autoproteção. Ele tem que estar tudo no controle dele para ele poder garantir que ele está seguro. Tá? E tudo isso que o esposo da Madame fazia, o que acontecia? Ativava nela gatilhos emocionais que já tinha dor ali. Então já tinha a dor da insegurança, já tinha aquela dor que também muitas vezes da vergonha. Então isso fazia com que aumentasse mais as estratégias de autoproteção. Amados, quantos relacionamentos, em vez de haver cada vez mais cura de cada um,
vai havendo mais muros levantados. Por isso que o autoconhecimento, ele é extremamente importante, curar as nossas feridas emocionais, porque senão cada vez mais nós vamos ter muros para tentar nos autoproteger. Agora imagine se proteger numa relação. Como é difícil essa relação e como é difícil ali os filhos estarem juntos, né? E nós vemos também o quê? Um ciclo de exaustão se repetindo. Então, eu já até comentei, né? As mesmas dores que ela sofreu, está reproduzindo. Então, veja, ela cresceu, mas a madame, o que aconteceu? Cada vez ela se isolou mais emocionalmente. E isso acontece com muitas de nós. Ficamos totalmente ocupada, procurando provar que somos fortes, e nós mesmos nos esquecemos de nos acolher. E aí nós queremos que as outras pessoas nos acolhem. Mas a gente está o tempo inteiro no automático. E isso vai se refletir também do comportamento dos outros para nós. Então, a maneira que eu me trato é a liberdade que eu dou para o outro também me tratar. Comece a perceber isso, de que forma você trata você. Você está dando uma carta para o outro tratar da mesma forma. E veja, o Sr. Walker era um homem que no início ele ajudou, mas ele não sustentou as decisões. No início, ele assim foi um bom parceiro. Ele ajudou, ele mudou de cidade com ela, ele aprendeu com ela, ele saiu do emprego dele para estar ali porque ele percebeu que ela estava fazendo era algo que ia crescer, tá? Mas com o tempo ele foi se sentindo pequeno diante do crescimento dela. Isso acontece muito entre casais, entre amigos. Muitas vezes existe até uma história assim, que quando você joga um caranguejo dentro de um balde, ele tende a sair. Mas quando você joga mais de um, vai jogando outro, eles não saem do balde. Por quê? Porque quando um começa a subir, o outro puxa. É como dizendo assim, você não vai subir não, não vai ser só você que vai subir não, você vai ficar aqui conosco. Existe uma tendência que quando nós queremos crescer, queremos nos desenvolver, a tendência é das pessoas do nosso núcleo querer que nós fiquemos naquele estágio que nós estamos. Porque se nós crescermos, nós vamos destoar desse núcleo. Crescimento, muitas vezes, é sinônimo de transição de ambiente, transição de amizades, transição de relacionamento, tá? Mas aqui era o quê? Uma parceria, era um relacionamento de marido e mulher. Então, ali, no início ele apoiou, mas depois ele não sustentou esse crescimento. Porque se o outro não busca também trabalhar a sua autoestima, o seu autoconhecimento, ele vai se sentir incomodado quando o outro crescer. E no fim, o que aconteceu? Ele traiu a esposa junto com uma funcionária. Mas há de convir que a Madame Walker, ela também foi falha no casamento. Ela também é como se ela tivesse casado com a empresa. Ela focava só na empresa. Ela, de uma certa forma, ela não foi uma mulher sábia que soube também edificar o seu esposo, de trazê-lo junto. Quando ela falava, é minha empresa, ela estava excluindo ele. Então, ele foi se sentindo cada vez menor, ele foi se sentindo cada vez mais desnecessário. E aí aparece outra moça, aonde força ali a barra e ele está propenso a isso. Não estou falando que ele fez certo, de jeito nenhum. Mas ele também não estava assim, ele estava vulnerável com a situação, tá? Não estou absolvendo de jeito nenhum. A Madame Walker, ela não conseguiu sustentar a empresa e o relacionamento. Ela dividiu porque ela queria que ela fosse a autora de tudo. É aquele negócio de estar tão insegura que precisa de quê? De
ser autora porque daqui eu estou com alguém junto e esse alguém me abandona como eu já fui abandonada. Como eu falei no vídeo 1, ela deixou que as suas dores também interferissem, por isso que o relacionamento dela foi um fracasso. E sabe, amados, ele era um homem seguro e ele não foi atrás da outra moça para o prazer, mas ele foi atrás da outra mulher para recuperar um senso de identidade perdida, sabe? A moça realmente, ela traiu buscando realmente isso, prejudicar um monte de coisa, mas ele traiu por ser um homem inseguro. Ele não foi simplesmente pelo prazer, mas para recuperar um senso de identidade perdido. Então nós temos que observar muito, porque muitas vezes nós queremos tanto algo na vida que nós estamos o quê? Prejudicando a identidade do nosso próximo, prejudicando a identidade daqueles que são os mais amados nossos, tá? Então a gente viu que realmente faltou parceria emocional. Ela precisava de afeto, mas estava em modo de luta e sobrevivência. Ela no íntimo queria afeto, mas ela ficou tanto no modo luta e sobrevivência que não se abriu para o afeto. Porque ela precisava de validação, mas ela não sabia pedir também, tá? Nenhum dos dois teve espaço para a vulnerabilidade, né? E sem vulnerabilidade não há parceria de verdade. Todos nós somos vulneráveis, todos nós devemos olhar que nós não somos perfeitos e ali abrir-se um para com o outro, tá? Então, eles perderam a oportunidade de crescerem juntos. Ela poderia ter criado um papel estratégico para ele, já que ela tinha essa visão empreendedora tão adequada, sabe? Poderia ter dado validações com suas contribuições, tá? Compartilhado a missão dela e não apenas as tarefas. Ela compartilhava as tarefas dela. Ela não compartilhava a missão. Depois ela começou a querer compartilhar a missão com a filha, mas ela excluía ele da missão da empresa. Veja como uma dor da rejeição anterior fez com que ela preferisse fazer tudo sozinha. Então, amados e amadas, a vida não é independente, nós vivemos em interdependência. Sabe? Nós temos que saber dividir o propósito. Muitas vezes nós estamos tão no automático que a gente não percebe o quanto a gente controla tudo. Porque quando nós estamos fazendo demais, nós estamos fazendo por insegurança para ter um controle. Então, a gente pode começar aqui agora, ter momentos de reflexão e pensar assim: será que você já diminuiu alguém numa relação porque você teve lá no íntimo medo de abandono? Muitas vezes a gente diminui, até exclui, porque muitas vezes a gente pensa assim: puxa, eu já fui rejeitada, eu já fui abandonada. Então também pensa se você usa a sua força como escudo para a dor. Sabe, a Madame Walker, ela não sabia lidar com as emoções dela. Então, o que ela fazia? Ela punha as emoções debaixo do tapete e vamos em frente. Vamos fazer o que tem que ser feito. E dessa forma, ela excluía olhar para ela mesma. Ela excluía estar com ela mesma. No íntimo, ela estava sozinha. Nem com os outros, nem com ela mesma. Então, você tem usado a sua força como escudo contra a dor? Para não sentir a dor, você fica no automático fazendo um monte de coisa, não delega, tá? Você também já sentiu vergonha do seu corpo ou da sua imagem? Mesmo assim, você percebe que é forte por dentro, mas você sente vergonha do seu corpo? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Olhar para nós com gratidão. Então, começar a mudar o nosso foco, né? E você, também já teve medo de crescer e acabar sozinha? Sabia que muitas pessoas, por ter receio de acabar sozinhas,
porque ela crê que o parceiro ou ela não pode ser diferente da família que ela veio. Se a família dela for muito humilde, lá no íntimo dela não permite ela crescer, porque é como se ela não fosse mais pertencer, e isso está no subconsciente. Então eu deixo essas reflexões com vocês. E se essa história da Madame Walker te tocou, e se você também tem se sentido cansada de fazer tudo, mas ainda se sente lá só, ao mesmo tempo você está fazendo tudo para todos, tem várias pessoas, mas ainda está se sentindo só. Eu quero te convidar para você dar um passo muito importante, para vir para a comunidade Mulheres Transformadas. Aqui a gente caminha juntas, a gente cuida da alma, das feridas emocionais e constrói uma vida mais leve, com identidade e propósito, uma identidade limpa das dores, das feridas emocionais. É um processo, é uma caminhada. Você não precisa estar sozinha tentando ser forte o tempo todo. Pelo contrário, comece a aprender a ser desfrutante. Aqui na comunidade você vai encontrar apoio, leituras transformadoras, encontros como este. A gente tem encontros terapêuticos, encontros de qualidade de vida. E são mulheres assim, como eu, como você, que estão em processos reais e que, assim também, estão assistindo o filme da Madame Walker, porque dentro da Madame Walker há muitas camadas emocionais e espirituais que precisam ser curadas. E essa história revela muito isso, e na comunidade a gente vai trabalhando cada camada. O link está aqui na descrição para você vir para a comunidade. Te espero com muita alegria e nós vamos ter mais um vídeo para fazer o fechamento dessa história. E te convido você a compartilhar esse vídeo, assinar o canal e deixar seu like. Até mais, te vejo no próximo vídeo.